Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, estamos aqui em mais um episódio maravilhoso do podcast Falando com Deus, deste quadro também maravilhoso de frente com as Dorcas. Hoje nós estamos com uma convidada especial, qual eu particularmente amo muito, no qual eu vou deixar depois ela se apresentar, para a glória de Deus. Vamos estar abordando um assunto muito pertinente, muito importante, né? Que vai falar acerca de relacionamento, do vale ao altar do amor. E eu creio que vai ser um divisor de águas para as nossas vidas. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Amém? Para a glória de Deus. Eu já quero agradecer pela vida, né, da nossa presidente, Patrícia. Quero louvar a Deus pela vida do bispo, que está sempre aqui, né? Que cedeu também esse espaço para nós, né? Louvar pela vida de todos. E eu, sem mais demora, eu quero muito que a pastora Soraya se apresente. Por quê, gente? É que ela é tanta coisa boa, mas tanta coisa boa, que eu falo assim para ela, pastora Soraya, eu tenho medo de eu esquecer de falar alguma coisa sua, sabe? De deixar de falar, de comentar algo, né? Então eu vou deixar que ela mesma se apresente. Pastora Soraya, seja muito bem-vinda. Ai, Obrigada. E aí, pessoal gratidão. de Guarulhos, Obrigada aqui é a pelo Lu seu Meu Vídeo, e eu tô coração, aqui que pra é confirmar minha lindo. presença no dia 27 Boa tarde, de novembro, no gente. Boa Conecta tarde a Fé, todos que maior estão evento gospel de assistindo Guarulhos. ao Vai ser uma vivo, que bênção. vão assistir gravado. Eu quero pedir primeiramente para a gente fazer a oração, pode ser? Amém. Depois eu me apresento. Vamos orar? Vamos orar. Então você pode fazer a oração? Amém. Então, vamos orar. Sim. Senhor nosso Deus Sim, e meu Deus. Pai, nós te rendemos graça por este Aleluia. dia que o Senhor preparou, essa oportunidade, Obrigada. Senhor. O Senhor é perfeito, Meu o Deus, Senhor é te lindo. louvamos, Pai, Santo, toma porque o Senhor é tudo. bom. Nos cobre com teu Em sangue, nome nos de Jesus, reveste, guarda nos nossa fortalece. família, nossa Fala casa, aos nossos guarda os corações, ó nossos Pai. relacionamentos, Fala, em Senhor, nome de aquelas pessoas que não Jesus. estão ouvindo, Senhor. Porque o Senhor sabe, ó Pai, a Sim, meu direção. Deus, O Senhor sim, sabe, em Pai, a nome de cada um. Jesus. Porque ninguém, Senhor, que vai passar Toma aqui, Senhor, vai passar a tua, força. não. Há um propósito, Senhor. Os Comunica, casais Senhor, ao sejam coração dos teus filhos, tira todos os impedimentos, toda a barreira. Usa, Senhor, poderosamente, como o Senhor tem usado, Senhor, a vida da pastora Soraya, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, visitar os lares, as famílias, meu Pai, neste momento. Entrando, Senhor, com libertação, com salvação, Sim, com Deus, restauração, em ó nome de Pai. Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Glória a Deus. Então vamos lá, quem é a pastora Soraya? Primeiramente, sou uma mulher que é filha do Deus vivo. Para mim, esse é o maior de todos os meus títulos. Mas sou escritora também, sou pastora, sou mentora de mulheres, sou psicanalista em formação, estou finalizando. Também sou trainer em PNL. Enfim, Deus me deu a graça de adquirir vários conhecimentos e usar tudo isso em prol da missão que Ele me concedeu, que é de ajudar pessoas e principalmente focado um pouco mais nas mulheres. Sempre que existe uma mulher curada, dentro dela há um potencial de cura. Então é sobre isso. Sou uma mulher curada que estou aqui para facilitar, para ser um agente transformadora de vidas e ajudar a curar feridas na alma de mulheres. E é por isso que nós decidimos trazer esse tema muito Sim. importante, porque ela, como ela já falou aqui, né, ela como mentora, e ela já viaja, né, a alguns países, tem pessoas que ela ainda não pisou, né, igual ela falou, seus pés, mas ela tem mentoradas, e ela percebe essa necessidade de nós estarmos abordando esse assunto, né, acerca de relacionamento, Sim. né. Pastora Soraya, fala para mim um pouquinho, o que você tem a nos falar acerca de relacionamento, de comunicação, a sua experiência de vida, o que você tem visto, principalmente nos últimos tempos? Porque eu percebo assim, por exemplo, hoje em dia a gente abre, por exemplo, assim, né? A plataforma tem lá. Pessoa te dando dica disso, te dando dica daquilo, personal disso, personal daquilo, e muitas das vezes a gente vê assim que é tipo como se fosse um roteirozinho assim, sabe, um script que foge um pouco assim da realidade. É claro que tem muitas coisas que agrega, mas tem muitas coisas que eu fico pensando, né, que eu não me tiro, né, que eu também olho lá e muitas pessoas vão buscar isso, né. Como
que eu vou ter um relacionamento, Sim. ter um relacionamento saudável, como buscar, enfim. Fala aí pra mim um pouquinho, minha linda. Vamos lá. Então, para iniciar aqui, dentro desse tema do vale ao altar do amor, eu quero ser vulnerável. Quero ser vulnerável na minha história particular sobre vida sentimental amorosa. Quando é que a vida de uma menina, de uma mulher, né, adulta, começou? Como é que a vida amorosa e sentimental de uma mulher adulta começou? Começou quando ela ainda era uma menina. Primeiro ponto que nós precisamos entender. Você não começou dentro das suas emoções, dentro da sua mente, a entender sobre vida amorosa depois que você fica adolescente, depois que você vira adulta e você vai ter o seu primeiro relacionamento. Não é sobre isso. A sua vida amorosa e sentimental, ela começa na sua infância. Acho que esse é o primeiro aspecto para as mulheres entenderem. Porque muitas vezes as mulheres estão olhando para os seus parceiros, namorados, noivos ou maridos, né? E elas olham para ele e olham para o seu relacionamento e ela vê muitos problemas. E aí ela vê muitas coisas, uma impossibilidade até de felicidade dentro do relacionamento. Acha que não dá conta de ser feliz, que não vai precisar, e às vezes passa por 1, por 2, por 3, e o relacionamento não dá bom, entendeu? Acaba às vezes de uma forma muito frustrante, acaba deixando muitas marcas, muitas cicatrizes. E o que é que acontece? A mulher culpa aqueles relacionamentos, muitas vezes ela coloca a responsabilidade nos parceiros e ela não entende quando que a vida amorosa dela começou a ser construída ou destruída. Como eu falei, eu quero ser vulnerável porque a minha vida sentimental amorosa, ela começou a ser destruída quando eu tinha 4 anos de idade. Entendo. E você falou esse ponto, acho muito importante, que a maioria das mulheres, acredito, até eu, acha que a vida sentimental começou a partir do primeiro namoradinho da adolescência, né? Ou seja, já quebramos um tabu aqui, como na realidade, você falou, faz muito sentido, já começa ali na infância, porque a gente tem, né, sempre assim, na escola, um amigo que a gente gosta mais, o coleguinha que a gente acha mais bacaninha, que a gente tem que ficar mais próximo, que acaba se acontecendo. Então a gente não tem essa percepção. Mas é mais criança, antiga ainda. mais antiga ainda, né? Tipo assim, bem antes. Só que a nossa percepção é sempre assim, né? Tipo, o primeiro beijo aqui começou. Nós entendemos isso, que a primeira referência é o primeiro relacionamento que nós tivemos. Seja, como você falou, de colégio, de escola, aquele menininho que a gente fica ali flertando, e ali dá uma bitoquinha e não sei o quê. Entendeu? Mas não é. Na verdade, a nossa vida sentimental amorosa, ela começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A primeira referência que uma mulher tem, isso também serve para os homens, mas eu quero focar nas mulheres, até porque o projeto Dorcas Escolhidas é um projeto de mulheres. O que é que acontece? Você começa a criar uma referência sobre relacionamento, vida sentimental, casamento com os seus pais. Entende? Então, quando é que a minha vida sentimental amorosa ela começou a ser destruída? Não foi no meu primeiro namoradinho de infância, minha primeira paquerinha, não foi. A minha vida sentimental amorosa, ela começou a ser destruída quando eu vi com 4 anos de idade os meus pais se separando. Então, esse é o primeiro padrão que é estabelecido na mente de um ser humano. É dentro da sua casa. É a sua primeira referência de homem. Qual é o primeiro homem que a mulher se apaixona? É o seu pai. Verdade. E essa mulher que não teve pai? Ou essa mulher que teve um pai que não soube ser um bom marido? Essa mulher que não teve referência de um homem tratando bem uma mulher? Que a referência dela que foi o meu caso. Eu falei, eu quero ser bem vulnerável aqui. Então, pastora, como foi o seu vale? O meu vale começou com 4 anos de idade na vida sentimental. Quando os meus pais se separaram, e eu lembro que eu muito nova, muito pequenininha, mas vem os flashes na minha mente de choros, de gritos, de briga, de falta de respeito, entendeu? De certos tipos de agressão verbal, psicológica, e até mesmo teve uma tentativa de agressão física, da qual eu presenciei muito nova. Então, ali eu comecei a desmoronar e ter uma referência estabelecida na minha mente de que casamento era problema, que casamento era tristeza, que casamento era briga, que casamento não era um lugar seguro, que família não trazia estabilidade. Então, essa foi a minha referência. Então, eu vim de pai, a minha história vem de pais separados a partir de 4 anos de idade. Só que o primeiro homem que eu me apaixonei foi meu pai, e com certeza qualquer outra mulher também.
que teve pai, se não teve, nunca chegou a conhecer. Foi um avô, um tio ou alguém com a figura que é paterna, representou essa figura paterna na vida dessa mulher. E o que é que acontece? Essa figura para mim não era boa. Porque o meu pai era uma boa pessoa, o meu pai, eu louvo a Deus pela vida dele, honro ele, né? O José Ronaldo Moura da Silva, honro a vida dele, ele já não está mais aqui entre nós, né? Ele já está com o Senhor. Mas, assim, ele não teve estrutura emocional, psicológica, ele não teve sabedoria, ele era dependente do álcool. Então, assim, ele tinha alguns bloqueios, muitas travas que não foram curadas, que não foi restaurado. Infelizmente, a gente só dá aquilo que tem. Então, eu entendo que tudo que ele fez foi o melhor que ele podia fazer dentro do que ele viveu, as experiências que ele teve, o significado que ele deu a essas experiências. E aí ele trouxe essa destruição não apenas para o casamento dele, né, que teve a separação, mas também para a filha. Uma coisa que você falou e que eu percebo assim, principalmente em relacionamento, a gente está falando aqui assim, principalmente de mulheres. Sim. Igual você falou assim, você teve ali, né, tipo uma referência do seu pai. Claro, igual você citou assim, não foi uma referência assim boa. A maioria das mulheres, não vou dizer, eu acredito que todas. Por que aquela referência que ela não gosta, que ela não quer, ela acaba se relacionando e se torna ali um padrão de repetição. Igual assim, ó, eu lembro que meu pai também tinha problema com álcool e eu na minha mente, desde criança, eu sempre falava, eu nunca vou beber e eu nunca vou me relacionar com gente que fosse beber. E todas as pessoas que eu me relacionava bebia. E eu ficava assim, gente, mas não tem ninguém. Que loucura! E eu não gostava, e aquilo tipo, não entrava na minha cabeça. Quando eu ia ver, acabava saindo o padrão de repetição do pai. Total. O que acontece? Total. Você falou algo assim que é uma chave poderosa. Se as mulheres pegarem agora, elas vão entender muito. O que é que acontece? Você vai buscar no mundo externo o que você tem de referência dentro do seu mundo interno. Você falou algo que foi fantástico. Gente, a comunicação é linda. Por isso que eu também sou apaixonada pela Peninha. E na comunicação você entende tudo que a pessoa está falando exatamente. Falou, parece que não existe homem que não bebe. Parece que eu não encontro. Eu só encontro na minha vida, na minha jornada, homem que bebe. E é tipo bem contraditório. Eu não quero, só tem que bebe. Não é sobre o nosso querer. Nunca foi sobre o que nós queremos a nossa vida. E nunca será sobre o que nós simplesmente queremos. Claro que o querer é o primeiro passo, mas se continuar no querer não vai mudar nada. Você vai viver o resto da sua vida, você vai morrer aqui nessa terra, vai findar os seus dias e você vai estar repetindo os mesmos padrões que você não quer. Porque é sobre referência. Você não consegue encontrar. Exemplo, eu particularmente, como eu falei, o meu pai tinha problema com alcoolismo, certo? Tinha problema com agressividade, com desequilíbrio emocional. Então, ele tinha vários problemas. Então, foi esse tipo de homem que eu me apaixonei primeiramente. Porque a menina pequena, ela cria um laço de amor diferente com o pai do que um filho menino. Geralmente, os meninos, eles criam uma certa paixão pelas mães. Não sei se aqui as mulheres que estão assistindo, elas conseguem perceber isso. Tem mulheres que têm filho, tem menino e menina, fica mais claro para entender isso que eu estou falando. Mas se você observar, geralmente a menina puxa muito mais para o pai. Sim. E o menino puxa muito mais a sardinha para o lado da mãe. Sempre assim. Né? E o menino, você vai ver, eu tenho um de 7 anos agora, mas eu tenho outro filho mais velho, o Eduardo, que tem 23 anos, que mora atualmente em Maceió, na minha cidade natal. E o que é que acontece? O Eduardo, quando era pequeno, era a mesma coisa do meu menor agora. Ele era tipo, ele queria ser meu maridinho. Entendeu? É o maridinho da mãe, é o homem da vida da mãe. Entendeu? Não mexe com a minha mãe, vou defender. Aí, ciumento, essa roupa, não sei o quê, não sei o quê. Agora não, né? Eu tô convertida, glória a Deus, o pequenininho não tá passando tanto aperto. Mas o meu filho mais velho, o primogênito, ele passava aperto, porque eu não era convertida, então eu usava certos tipos de roupa um pouco até vulgar, digamos assim. Ele não gostava, quando eu tava com a saia mais curta, ele ficava puxando minha saia. Se botasse uma blusa com mais decote, mãe, ajeita essa roupa e não sei o quê. Então você vê que o menino homem, ele tem essa tendência a se apaixonar pela mãe e exercer um papel de homem na vida da mãe. E a menina é a mesma coisa, só que ao contrário. Ela tem de ser assim, né? A mulher do papai, a menininha do papai, a filhinha do papai. É por isso que tem ditado assim, né, pastora Soraya? Ai, que menina é puxa-saco do pai. Isso. Que menina é puxa-saco da menina. Isso aí que você falou é muito real, porque eu lembro que lá na minha casa a gente somos um casal. Eu e meu irmão, né? Sim. E aí eu sempre, a vida inteira, eu sempre falava assim pra minha mãe, a senhora sempre vai puxar saco do meu irmão.
E o meu irmão fala assim, mas o pai sempre puxou seu saco. E realmente, meu pai fazia assim de tudo por mim, sabe? Eu era apaixonada no meu pai. Por quê? E realmente, e tudo que eu ia fazer, eu primeiro ia buscar primeiro no meu pai, não na minha mãe. Sabe, ao ponto de eu falar assim, eu amo mais o meu pai. Sabe esses pontos de criança? Claro que essa regra foge, tem as Sim. exceções, mas na maioria dos casos é exatamente como você está falando. A maioria das famílias é assim, e a psicanálise vai ajudar muito a entender sobre isso, né? Tem um complexo de Édipo, de Electra, mas nós não vamos adentrar nisso, mas só para você entender que existe uma fase da infância que a menina, de fato, se apaixona pelo seu pai como homem da vida dela, e o menino também se apaixona pela sua mãe como a mulher da vida dele. Então, isso é algo que já foi estudado, validado, né? E hoje a gente percebe isso no comportamento infantil. Se você observar a criança, você vai ver isso. E não é nem que ela ame mais a mãe ou ame mais o pai, não é sobre o amor em si, mas é sobre uma atração, entendeu? É sobre uma percepção do homem pai. É o homem da minha vida. É o Superman da vida da menina. É o herói, entendeu? A mesma coisa o menino com a sua mãe. Só que aí, quando essas relações elas já têm problemas, e quando vê o pai e a mãe tendo problema dentro de casa, se torna referência. Exemplo, você viu algo que você não gostava no seu pai, como eu também vi. O alcoolismo, né? Vamos focar nisso, que é um ponto em comum nosso, da nossa história. Então, a gente viu algo que a gente não gostou. A gente repudiou aquilo. Não, eu repudio esse tipo de comportamento. Eu não quero na minha vida um relacionamento do qual o homem vai ser dependente do álcool. Eu não quero. Eu quero um homem que nunca beba. Essa era a sua ideia. Essa também era a minha. Mas a primeiro relacionamento sério realmente que eu tive, bebia. E com certeza o seu. Por quê? Porque não é sobre o que eu quero, como eu falei. É sobre o que eu tenho de referência na minha mente. Eu não enxergo nunca fora no mundo o que eu não consegui enxergar como referência dentro da minha mente. E é exatamente o que você falou. Parece que eu não enxergo. Os homens que não bebem, você não vê no mundo. Os homens, exemplo para mim, que não bebiam, eu também não enxergava. Os homens mais mansos, tranquilos, homens respeitadores, cadê esses homens? Não existe. Não vejo. E com certeza você também não via. É por isso que as mulheres, a maioria fala assim, homens são todos iguais. Uau, porque a referência delas... Uau. Você também agora entregou um ouro. Entreguei um ouro. Entregou um ouro. Eu Por quê? assim, eu falo, gente, não tem como a gente, né? Eu brinco assim, não tem como a gente validar falar que todos os homens são iguais. Porque a gente não se relacionou com todos os homens, né? Mas é o que a gente tem de referência. E de assim. referência. Um exemplo, uma mulher que se relacionou com 5 homens a vida dela inteira. Então, para aqueles 5 homens, vai representar o do mundo inteiro para ela. Então, se aqueles 5 não prestar, o resto... Ou às vezes um único. Um único. Ela pode, na mente dela, nós temos um funcionamento na nossa mente que a gente generaliza, a gente chama até dentro da PNL como GAD, generalização, anulação e distorção. Então, nós temos uma forma de dar significado às coisas que é única de cada ser humano, e dentro dessa forma única que o ser humano tem de dar significado, ele vai generalizar, ele vai anular e ele vai distorcer. Dentro do quê? Dos seus próprios filtros, das suas crenças. Então, a mulher, relacionou com um homem. Aquele homem não presta. Soube da história de uma, de outra, ou a mãe que já teve problema com o pai. Não, nenhum homem presta. No mundo não tem homem que presta. E a partir desse momento, o que é que acontece? Ela só vai enxergar no mundo homens que não prestam. Porque essa é a referência. Exemplo, relacionou com o primeiro homem da vida da mulher, que foi o meu caso seu, com o pai. Foi frustrante, não foi um bom exemplo, não foi bonito, foi ruim, foi negativo, foi indesejado. Entendeu? Mas o que é que eu vou encontrar no mundo? O que eu tenho registrado dentro da minha mente. Eu não consigo, e é de fato isso. Você não consegue encontrar os homens que prestam. Aí tem a outra frase que as pessoas dizem, né? Tipo, todo homem não presta. Isso já é uma frase de programação. Quando a pessoa ela fala isso, ela já está programada para isso. Se disser, exemplo, vamos dar um exemplo em dinheiro também, questão financeira. A pessoa disser, dinheiro é muito difícil de conseguir. A pessoa só vai conseguir dinheiro com muita dificuldade. Acabou. Ela já entregou a programação dela. A comunicação dela vai dizer a programação que ela tem. Entendeu? Então, a pessoa não acha... Pode ter um trabalho mais fácil, pode ter possibilidades e acesso mais fácil para ter recurso financeiro, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque dentro da mente dela, a programação dinheiro é difícil. Só vai conseguir dinheiro com dificuldade. Homem não presta. Só vai conseguir homem que não presta.
Casamento, dentro da minha concepção, foi construído desde os 4 anos de idade, que era uma instituição falida. Então, eu olhava para todo mundo que estava casado, dentro da minha mente, o que eu acreditava era, essa pessoa está vivendo de fachada. Essa pessoa está vivendo, mas está vivendo infeliz. Não existe. Não tem possibilidade nenhuma de existir um casamento feliz. Era isso que eu acreditava pelo que eu vivi na infância. Aí casei a primeira vez. Esse primeiro relacionamento que eu tive de casamento, né, que eu estou contando a história do Vale, que começou com meus pais, né, com o casamento, a frustração do término deles, eu relacionei com um homem que parecia demais com meu pai. Total. E na época ainda não era, mas foi desenvolvendo sintomas iguais, assim, comportamentos iguais, emocionais. Os padrões eram muito parecidos. Tanto que ele já bebia e depois ele bebeu mais. E ele desenvolveu, não vou dizer que ele é dependente, até porque não cabe a mim, né, trazer um diagnóstico sobre, mas ele desenvolveu uma história com álcool, assim, bem constante. E o pior de tudo, eu também me envolvi com a história com álcool. Eu não queria, mas eu também me envolvi com álcool, porque a referência que eu tinha na minha mente era sobre álcool. Era sobre beber para estar bem. Era sobre beber, porque eu já trabalhei a semana todinha, então, o que fazer no final de semana? Tenho que beber, como se fosse a minha recompensa. Porque é isso que as pessoas que dependem do álcool, elas enxergam o álcool como a sua recompensa. Ela tem problema, não resolve o problema. Vou tomar o álcool, porque é a minha recompensa, porque eu esqueço os problemas e eu fico bem. Trabalhei, cansei, estressei, não sei o quê. Vou beber, porque é a minha recompensa. É onde eu encontro o meu prazer. Então, foi isso que eu aprendi, foi esse padrão que ficou. Então, eu também me envolvi com álcool. E me envolvi nesse primeiro relacionamento que pareceu muito com o relacionamento dos meus pais, tanto que não deu certo. Então, filha de pais separados, separada. Isso é uma das coisas que acontecem muito também, essa repetição de padrão. E a gente vai ver assim, no geral, assim, tipo assim, as mulheres. Geralmente quem tem mais de um relacionamento, né, que se frustrou, quando vai buscar o segundo, ela não vai querer, tipo, igual o primeiro, claro. Só que quando a pessoa vai ver o perfil, é exatamente igual. E aí, não é que você fica trazendo comparação, aí você fica... Nossa. Mas a gente traz comparação. E isso é natural. As pessoas às vezes têm problema com isso, né? De comparação. Assim, de dizer, não gosto que compare, então não quero comparar, mas é padrão da mente. Vocês, olha, vou ensinar algo para vocês aqui, que é muito importante. Vocês pegam isso, pega isso aí. Você sempre vai estar procurando nos ambientes, dentro desse padrão de comparação, o que é parecido com, repete comigo, parecido com. Parecido com, vamos aí, gente, parecido com. Parecido com, ou diferente de. Parecido com, diferente de. Isso é que eu vou anotar, gente, eu não sei você. Sempre. Você troca de carro, você já faz a comparação. Isso aqui é parecido com, isso aqui é parecido com. Isso aqui é diferente de, isso aqui é diferente de. Você vai viajar, você chega na cidade, isso aqui é parecido com, isso aqui é diferente de, vai para um novo restaurante. E aí nos relacionamentos é a mesma coisa. Inconscientemente a sua mente fala, isso aqui é parecido com, isso aqui é diferente de. Em tudo, se você observar na sua mente, você vai ver isso. Onde você chega num lugar novo, por quê? Porque a mente trabalha por padrões e por associação. Então ela quer associar parecido ou diferente, parecido ou diferente. Então você está sempre buscando isso. Então nos relacionamentos é natural. Não só para a mulher, a gente está falando mais para a mulher aqui, mas também para o homem. A mente do homem é a mesma coisa. Poxa, esse banco é mais confortável que o outro, diferente do carro que eu tinha. Esse carro automático aqui é parecido com o outro, é a mesma coisa. Então você está sempre igual, é diferente. É igual, é diferente. É parecido, é semelhante ou diferente. É o tempo inteiro. Só que a gente percebe que quando a gente tem uma referência, mesmo que mudem as pessoas, mesmo que mudem os cenários, a narrativa é a mesma. Porque não é a narrativa de fora que vai, de fato, determinar a sua vida, o seu relacionamento. É a narrativa interna. É o diálogo interno, é aquilo que você tem como verdade absoluta dentro da sua mente. Então não importa se o ator é A, se o ator é B, se o ator é C. Dentro daquele cenário da vida amorosa, sentimental, as situações vão se repetir. E eu sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Sim. Creio que muitas mulheres aqui também vai questionar, vai querer saber, que essa pergunta aqui é muito boa. Vai fazer essa questão de comparação.
tem muita gente que fala assim, ai, vou chamar aqui, né, o destino, o universo, karma não pode ser. Eu lembro, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal, que fica mais fácil, Sim. né? Eu lembro que eu tive uma experiência com uma pessoa que tinha um filho. E, assim, eu dava bem com a pessoa e com o filho. Aí eu vi que esse relacionamento não dá certo. O segundo que eu me relacionei era uma pessoa que tinha o mesmo perfil. Era um pai que tinha um filho. Aí também não deu certo. Aí daqui a pouco, o terceiro... Aí eu cheguei ao ponto que eu falava assim, eu não quero nunca mais homem que se falar pra mim que tem filho, tiver um filho. E não era problema com as crianças nem nada, aqui na minha cabeça, homem que tinha um filho. E eu sempre me dava bem, assim, com os filhos e tal, porque eu me apegava às crianças já, aí eu ficava frustrada por causa disso. E aí eu fui vendo, eu falei assim, não, gente, não é possível. Tanto que teve um rapaz que queria se relacionar comigo, ele falou pra mim, eu tenho um filho. Eu falei, moço, por favor. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Vai na paz. Vai na paz, a gente conversa depois, outro momento. Porque a sua mente trabalhou a associação. E é assim que a nossa mente sempre trabalha. Tipo assim, homem com filho, relacionamento que não dá certo. Não é se o filho é bom, se é bonito, se vai ser maravilhoso. Não é o filho, é o padrão que na sua mente foi estabelecido. Então, homem com filho igual a relacionamento frustrado e infeliz. Ponto. E é assim que vai acontecer sempre. Só que o que acontece? Mesmo que viesse um homem sem filho, se a sua referência não for mudada, vai ser um relacionamento infeliz e frustrante de novo. Entendeu? Porque não é o filho. A sua mente entendeu como isso, então você ficou repudiando. Mas só que enquanto o padrão é negativo aqui, as experiências serão negativas. Sempre. E às vezes tem coisas que a gente provoca dentro dos relacionamentos para que aconteçam situações que a gente não percebe que foi a gente que provocou. A gente só vê a reação do outro, mas nós temos, às vezes, uma grande parcela de culpa, de responsabilidade naquela ação do outro. Certo. Porque você, dentro da sua mente, se é infeliz, casamento, como eu falei, para mim, casamento era instituição falida. Não existia felicidade dentro do matrimônio. Ou a pessoa estava junto, ou a pessoa separava, ou se estivesse junto o casal ainda, é porque estava de fachada. Por causa dos filhos, não queria separar. Por causa de matrimônio, não queria separar. Por causa do patrimônio, tipo assim, não quero dividir os bens, então vamos ficar juntos. Então, na minha cabeça era assim. Não existia realmente uma referência dentro da minha mente estabelecida de casamento feliz. Primeiro, problema com 4 anos de idade. Segundo, quando eu mesma me separei. Então, já vim de uma história de pais separados, eu me tornei a filha também que gerou filho dentro de um relacionamento que não deu certo, que casou e separou. Então, aí eu só reforcei mais a crença que já estava aqui. Já reforçou. Essa crença já existia, ela agora cresceu horrores, tá? Enorme, gigantesco. Virou o Golias dentro da minha cabeça. Virou um Golias. Casamento não dá certo. Casamento é igual a infelicidade. Família não é um lugar seguro. Sai fora. Então, eu cheguei ao ponto que eu falei, verbalizei diversas, milhares de vezes que nunca mais iria casar. Ainda muito jovem. Então, eu dizia, eu não vou casar mais. Eu não caso, eu vou ficar sozinho, vou gerar minha vida independente, vou construir minhas coisas. Minha vontade era morar num apartamento sozinha, de fato isso aconteceu. Vou morar num apartamento sozinha, vou construir, se eu quiser, às vezes eu namoro. Eu não era cristã na época, né? Não tinha padrões bíblicos como os meus valores e meus princípios. Então eu dizia, não, vou namorar, vou ter um relacionamento assim, mas cada um no seu lugar, casar, de jeito nenhum. Então eu repudiei isso durante anos. E aí eu me converti, glória a Deus, aleluia, que a graça me alcançou. A narrativa mudou, mas a base, a estrutura da narrativa era a mesma. Porque eu me converti, vou viver uma santidade, vou agradar a Deus. Eu não vou poder estar namorando, ficando, relacionando cada um no seu lugar. Não posso. Sim. Então eu mudei nesse aspecto. E eu dizia que ia ficar para Paulo, até brincava, né? Porque o apóstolo Paulo ficou solteiro e ele dizia, eu quero vos poupar da tribulação na carne. Eu dizia, eu estou com Paulo e não abro mão dele. Eu vou ficar para Paulo igualzinho. Paulo, obrigada por esse conselho bíblico. Agora eu tenho um respaldo bíblico para validar as minhas dores emocionais. Você fala, tio Paulo, tô com você, tio Paulo. Eu sempre ia lá, aqui, ó, tá vendo, ó? Solteiro, permaneça. Você que pode. Exatamente, solteiros, cuidem das coisas do Senhor. Então, vou cuidar e vou poupar a minha carne de tribulação. Então, eu dizia isso. Só que a narrativa estava mais bonitinha do que dizer, agora eu quero viver a vida, cada um no seu lugar, e vou ter meus relacionamentos abertos, livres, e não vou casar.
A narrativa mudou, mas a dor era a mesma. Entende? A origem era a mesma. A origem era uma frustração, era uma crença destrutiva acerca de casamento e de matrimônio. Só que aí Deus começou a me curar. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha alma acerca da vida sentimental, da vida amorosa. E foi aí quando um altar foi começando a ser estabelecido. Porque até então toda a minha história era só vale nessa área. Porque cada relacionamento era um pior do que o outro. Você sai de um ruim, você diz, não, agora quando eu for arrumar outra pessoa vai ser legal, não vai ser não, vai ser pior. E ia piorando, e o caso ia ficando mais grave, e a crença ia crescendo, um monstro dentro da minha mente. E aquilo, né? Aquilo que estava pior vai ficando pior ainda. Tipo, você tem como ficar ruim? Tem. Tem. Sempre tem como piorar, mas a boa notícia aqui também sempre tem como melhorar. Glória a Deus. Isso que você falou, nossa, tipo assim, você falando, eu acabo me identificando também. Você vê que coisa realmente de mulher, né? Eu lembro que eu também falava, tipo assim, muito isso, né? Eu via também com essa crença, ficava com essa, né, com essa visão assim mais bonitinha. E uma coisa que eu ia perguntar pra você, como que você foi desconstruindo isso? É claro que você falou, né, que veio o Espírito Santo, começou a trabalhar e tal, igual eu lembro que eu chegou uma época, assim, da minha vida, diante assim, de Deus, né? Que eu falava bem assim, eu não vou orar mais pela minha vida sentimental nunca mais. Porque na minha mente eu pensava, Deus trabalha em qualquer área, qualquer outra área eu sempre tinha. Eu não conseguia me achegar a Deus e, sabe, fazer com essas mulheres, Deus, eu queria um varão assim. Eu não conseguia. Eu não consegui. Mas eu só consegui depois de uma cura. Então, eu não conseguia, eu falava assim, ai, sabe assim, aí quando eu ia nas igrejas, as pessoas falavam assim, eu falei assim, tá não, fica orando. Sabe assim, eu tô assim, frustrada, falando, não é possível. É porque você estava rejeitando essa área na sua vida, porque você não tinha uma referência boa estabelecida de dizer, poxa, eu consigo ser feliz nessa área, então você achava que você poderia ser feliz e ter a bênção de Deus em todas as suas áreas, mesmo na sentimental. E fora que vem aquela coisa, né, que é igual você falou, né, que é padrão. Que vem a sociedade que sempre diz assim, ó, fulano tem o dedo podre. Ai, fulano, você tem o dedo podre. Esse aí é o padrão, assim, geral. E o dedo podre é existente mesmo, mas só que não é o dedo. É a mente. Não é o dedo. É a referência podre dentro da cabeça. Acabou. Referência destrutiva, mundo destrutivo. Acabou. Sua mente, seu mundo. Sua mente, seu mundo. Então, o dedinho, ele vai só corresponder ao que está aqui. Aqui é que vai. Aqui que é o painel de controle que vai realmente coordenar para onde seu dedo vai e aonde você vai escolher. Aí nós vamos, tipo assim, nós vamos primeiramente procurando ver se dá certo, aí a gente chega e vê que não dá, aí, tipo assim, igual o meu caso, eu falei assim, ó, quer saber de uma? Eu pensava realmente, eu tenho o dedo podre, então é melhor ficar igual o tio Paulo. Tô com você, tio Paulo, não larga mão, larga mão. Tanto é que eu demorei, assim, muito tempo pra poder, sabe, assim, me relacionar mesmo com a pessoa. Eu tinha dificuldade, sabe, de deixar uma pessoa chegar perto de mim, falava de relacionamento, eu corria mil éguas, eu falava assim, e sabe assim, das pessoas falam assim, né, você ainda vai casar, vai construir uma família, eu falava, sangue de Jesus tem poder. Igualzinho nesse aspecto. Sabe aquelas coisas, eu falo, Deus me livre, que eu não quero, aí pra glória de Deus, aí eu aqui, ó, doido. Esse Deus que muda história, gente. E exatamente, o que é que aconteceu comigo? Nesse aspecto foi muito parecido. Por que, Soraya? Porque era o seguinte, as pessoas às vezes diziam, vai casar, o varão vai chegar, tá repreendido em nome de Jesus. Eu dizia direto. A gente ainda coloca o nome de Jesus no meio. Olha que presepada, olha a presepada da ser humana. Deus com uma história linda, projetada no céu para minha vida sentimental amorosa. Deus já tinha tudo escrito, tudo planejado, mas eu abri a minha boca para dizer que estava repreendido em nome de Jesus, que eu não ia casar. Isso era o quê? Isso eram as dores da minha alma que estava saindo pela minha boca. Entende? Então Deus começou a me curar. Quando é que eu vim de fato desejar casar? Quando é que eu vim, de fato, construir uma listinha do varão perfeito? Quando é que eu comecei a fazer propósitos de oração, jejum pela minha vida sentimental e ter atos proféticos até em cima da minha vida sentimental? Quando eu fui curada, quando essa referência destrutiva, negativa, indesejada foi modificada.
Aí vem a pergunta, como que isso foi, Soraya? Na época eu não sabia como a mente humana processava as coisas. Eu não tinha conhecimento algum. Totalmente leiga. Só que Deus, foi Ele que criou a nossa mente. Ele sabe como ela funciona. Ainda que nós não saibamos, se a gente se permitir a viver o trabalhar de Deus, viver aquilo que Deus tem para nós, Ele vai trabalhar a nossa mente. E como que Ele fez isso comigo? Primeiramente pela palavra. Mulher, você que está ouvindo, se você quer ter uma ressignificação na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, se você quer criar uma nova e boa referência acerca de matrimônio, primeiramente o meu conselho é vá para a palavra. E eu não fui para a palavra de forma intencional, mas você pode ir, porque eu estou te ensinando os caminhos das pedras. Né? Pesquisa na Bíblia, leia, releia, medite sobre matrimônio, sobre casamento nas Escrituras Sagradas. Eu não sei onde está a referência, nós temos o Google hoje, que sabe responder, temos o ChatGPT, temos várias ferramentas que vai te ajudar. Pesquisa, eu quero ler todos os versículos bíblicos acerca de casamento, ponto. Você vai ter uma listinha muito boa para você começar a ler. Tá? Isso vai te ajudar a criar uma nova referência acerca do que é casamento, do que é matrimônio. Foi isso que o Espírito Santo começou. Não foi de forma intencional, mas você pode mudar a sua história também de forma intencional. Eu, toda vez que abria as escrituras para ter meu tempo com a palavra, o que é que acontecia? Vinha sobre relacionamento. Casamento. Eu já estava ficando doida. Chegou uma hora que eu disse, não vou ler a Bíblia mais. Eu digo, não vou ler a Bíblia. Jesus, o que é que o senhor quer aprontar comigo? E eu, na minha ignorância na época, eu achei que Deus estava falando do meu casamento porque queria que eu voltasse para o meu antigo relacionamento. E aí eu não queria voltar da onde eu tinha saído. Então eu digo, eu não vou mais ler a Bíblia, não vou abrir a Bíblia, não vou, Deus está fazendo uma coisa diferente, eu não estou querendo essa coisa. Só que não era verdade. Até porque no meu relacionamento antigo, eu era uma velha criatura. Então eu fui para Deus, eu tinha total respaldo da palavra para ter uma nova vida, um novo começo. Porque foi quando eu me converti, foi quando eu nasci de novo, desci as águas, então a minha vida estava começando ali. Mas eu achava que eu tinha uma obrigação de ter que voltar para trás. Eu não acreditava que Deus teria um novo para mim nessa área. E aí eu rejeitei um pouco, mas depois eu me permiti continuar lendo. Aí tinha uma amiga mais velha na fé, mais madura, e ela falou, Soraya, nada a ver, Deus está construindo aí uma nova referência. Ela não usou bem essas palavras, mas era isso que ela queria fazer comigo. Não tem nada a ver com você ter que voltar. Deus quer te ensinar sobre essa área porque Ele tem algum propósito nisso. E, de fato, Deus tinha. Primeiro a minha restauração e depois para mim usar como instrumento para restauração do casamento de outras mulheres, da vida sentimental, amorosa de outras mulheres. Então, me permiti aquilo ali. Então, fui entender a importância do matrimônio. E aqui eu quero fazer uma pergunta a todas que estão assistindo. Você sabe, de fato, a importância do matrimônio? Você sabe o que a palavra casamento na Bíblia e para Deus significa? Você sabe como que Deus olha e vê o casamento? Isso é forte. Por que às vezes as pessoas não conseguem entender o casamento e viver bem o casamento? Porque elas nem sabem o que casamento significa. As pessoas falam muito, principalmente dentro do meio cristão. Somos uma só carne. Mas não entende o que isso representa. Então, o primeiro princípio de casamento é unidade. Acabou. Esse é o primeiro. Por que os casamentos não dão certo? Por que os relacionamentos não dão certo? Primeira resposta. O primeiro princípio do casamento é quebrado. A unidade é quebrada. Aonde a unidade for quebrada, o relacionamento não fica inteiro. Vou falar mais uma vez para você gravar. Aonde a unidade é quebrada, o casamento não permanece inteiro. E aí nós vamos ver, né? Igual eu até pesquisei aqui, eu vi o índice de divórcio, já que a gente já chegou nesse ponto, de 2023 cresceu cerca de 47,4% a cada 100 casamentos. Isso aqui é muito discrepante porque está falando praticamente a metade, ou seja, é quase praticamente de 100 pessoas que se casam, 50 se divorcia. E se a gente for entrar na questão dos evangélicos, né, a gente vai ver que o índice de divórcio nos evangélicos está crescendo muito. E a gente vê assim que eu já presenciei, né, muitas pessoas falam assim, vamos casar porque a gente não pode ficar no pecado, não pode ficar no pecado. A gente tem sempre
Essa desculpa vai sempre, tipo assim, nisso, porque tem que casar e aí a pessoa não vai ver outras questões de princípio. Aí vem uma outra coisa aqui, rapidamente, que é muito assim, né? A gente ora, Deus prepara e tal, e a gente quer que Deus traz a pessoa, quer que Deus mostre a pessoa, por quê? A gente quer, tipo, uma desculpa. Se não deu certo, mas foi o Senhor que me deu. Tipo assim, né? A maioria fala assim, mas foi eu que escolhi. Quando, na verdade, você falou assim, Deus, ele dá pra gente ali, né, os princípios pra gente poder ver realmente ali, escolher as pessoas. Aí a maioria das pessoas vai pegar, como por exemplo, Gênesis 24, a história de Isaac, de Rebeca, que o moço foi, orou e tal, em todo aquele contexto. Eu tô falando aqui, deixando bem claro, gente, a minha fala. Não é que eu não desacredite que Deus, ele não pode te apresentar uma pessoa, Sim. te unir uma pessoa, mas desde que tenha um propósito. Igual assim, é muito simples, né? Eu sendo cristã, e aí na minha mente, eu falava assim, eu não queria me relacionar com homem nenhum. E aí quando eu pensava assim, aí eu falei assim, tá bom, vou me relacionar. Só que na minha mente, assim, cauterizada, eu pensava assim, eu vou me relacionar, mas eu não vou me relacionar com crente. Só que dentro de mim falava assim, mas não faz sentido. Porque já não faz os mesmos princípios que eu. Então, assim, então você já vai começar ali a analisar os princípios das pessoas, já não é coerente com aquela verdade que você carrega. Então, parece, tipo assim, uma incoerência, né? E eu vejo muito isso acontecendo, né? As pessoas ficam assim, colocando tudo na conta de Deus. Deus manda assim, Deus não sei o que lá. Por quê? Porque se lá na frente se frustrar, porque eu já vi amigas, pessoas e relacionamentos e falar assim, mas Deus falou, era de Deus. Sabe esse negócio de ficar ouvindo profecia? Ah, tá. Fica ouvindo profecia. Profetada, digamos assim, né? Não é nenhuma profecia de verdade, é uma profetada. Profecia e tal, e não sei o que não, que quer confirmação, mas não quer ouvir, gente. A voz do Espírito Santo, que é a voz que ela brada no teu coração. O problema é que a gente quer ouvir vozes externas e a gente não quer ouvir voz de Deus. E aí é que tá, o que eu já falei um pouco antes da questão da nossa narrativa interna, da nossa conversa, nosso diálogo interno. Se você ainda não teve a sua mente mudada e as suas emoções curadas acerca de relacionamento, poderia vir até a pessoa certa, mas daria errado. Essa foi boa. Essa é forte, gente. Poderia vir até a pessoa certa, mas daria errado. Entende? Então, o que acontece? Para a mulher que quer ser feliz nessa área, para a mulher que quer ter a bênção de Deus realmente, de viver uma plenitude no casamento, para viver o amor em cima de um altar, sabe? Para ter essa graça de Deus, essa dádiva de Deus, a primeira coisa que essa mulher tem que fazer é mudar as suas referências, é curar as suas emoções acerca de relacionamento. Senão não adianta. Querer viver um relacionamento saudável quando se está doente. Uau, isso é forte. E é por isso que a gente E pessoas também, doentes têm na sua mente o quê? Referências doentes, vai encontrar no mundo o quê? Outra pessoa doente. Então, uma mulher doente, referência doente, vai procurar no mundo o quê? Um homem doente, relacionamento saudável? Como? Impossível! Está conseguindo fazer sentido para você? Está conseguindo entender bem? E é por isso que as pessoas falam bem assim, né? Quando você passa por um momento assim, vai de divórcio, separação, primeiro você se cura, se restabelece. A primeira coisa que o ser humano faz, vai se envolver. E nem aí, geralmente, exatamente. Geralmente vai logo procurar outro relacionamento. A maioria... A pessoa não consegue se curar, não consegue dar... Carências emocionais muito grandes, que na maioria das vezes na vida da mulher está causada pela questão paterna, entendeu? Então a mulher não dá conta, ela quer um homem, na verdade ela quer um homem que cure o problema paterno, entende? Ela quer um homem que ela não consegue se sentir protegida e amada, porque na infância ela não teve essa proteção, ela não teve esse amor, ela não teve esse cuidado, ela não teve essa direção do pai, enfim. Há muitas questões do porquê chegar nesse lugar. Só que a primeira coisa que você entender, as pessoas pensam, dentro da sua fala, as pessoas pensam o seguinte: não vai relacionar agora, você precisa de um tempo. Tempo por si só não cura ninguém. Primeiro, eu quero derrubar essa tese. Você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos para querer relacionar de novo. Se você não passar por um processo de cura, vai ser outro relacionamento doente.
não vai ter um relacionamento saudável. Ponto. Porque não é sobre isso arrumar logo um rápido ou demorar para arrumar outro. É o tempo que você vai colocar as suas emoções, entendeu? Para serem curadas. É o tempo que você vai começar. Qual é o tempo, pastora? Que as pessoas querem saber. Daqui um ano, daqui a 6 meses. Não tem essa receita de bolo, não, minha amada irmã. Não tem essa receita de bolo que é 45 minutos no forno ou 30 minutos no forno. Não é assim. Depende de cada referência e do quanto você se coloca à disposição do Espírito Santo para ser curado. O quanto você também procura pessoas que têm autoridade nessa área que podem ministrar a sua vida. Às vezes o que é que acontece? A pessoa está com essa área detonada e ela quer que outra pessoa que está com a área detonada venha curar a área dela. Hoje no mundo nós temos muito, como mentora, posso dizer que tem muitas mentoras dentro da internet, virtual e tal. E eu vejo pessoas, olha, gente, isso para mim é tão agravante. Isso para mim assim, é uma coisa absurda. Aí eu vejo mulheres que querem casar de novo, que querem ser felizes no relacionamento, ou tá casada, mas está infeliz, e vai buscar conselho com aquela que ainda não resolveu essa área da vida dela. Eu vejo mentoras até na cidade, minha cidade de Natal, em Maceió, Alagoas, eu vi absurdo, que eu digo, gente do céu. A mentora não tem um casamento ainda. Ela ainda não se estabeleceu na área do matrimônio. E aí as mulheres estão indo escutar conselho, comprar mentoria, fazer processos mentais e emocionais com essa pessoa que ainda não resolveu a vida dela. É que nem uma mulher, às vezes está com problema no casamento, vai pedir conselho a outra que está com problema pior no casamento dela. Falta de inteligência, falta de sabedoria. Então você tem que ter referências boas na sua vida. Se você quer ter um casamento bom, você vai se aconselhar. Você vai buscar como mentora, como psicanalista, como psicólogo, o que você quiser. E a Bíblia é maravilhosa. Na área do seu desenvolvimento. Você vai buscar quem é referência nessa área, quem está bem nessa área, quem venceu nessa área. Porque é onde nós vamos ter unção na nossa vida para ministrar aos outros. Naquilo que nós vencemos. Eu não vou ter uma unção, uma autoridade para falar daquilo que eu não venci ainda. Para ministrar sobre outras pessoas. A mesma coisa dentro de igrejas também. Às vezes você quer que vem pessoas impor as mãos sobre a cabeça das pessoas. Gente, a imposição de mãos carrega um poder absurdo de transferência. Aí você vai para as igrejas e deixa qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça. Orar pelo seu casamento, alguém que não tem uma vida no altar, alguém que não construiu, não saiu do vale, não chegou no altar do amor ainda, vai pôr a mão na sua cabeça e ministrar a sua vida sentimental. Em nome de Jesus, não faça isso. Igual eu, como ministra, né? E eu falo como pastora agora, também, né? Como eu ministro, eu saía muito assim para poder ministrar, vai nas igrejas e tudo. Realmente, isso aí que você falou é muito relevante. Quantas pessoas chegavam em mim, né? Chegam, né? E falam assim, ai, o que você acha? Tô passando assim uma crise, assim, no meu casamento. Eu falo assim, ó, eu não tenho respaldo para mim poder estar te ajudando nisso. O que eu posso fazer? Posso fazer uma oração e posso falar sobre isso aqui. E eu sempre falei isso, Soraya, bem antes de eu ter essa visão. Eu sempre falei assim, não era bom você procurar alguém da sua confiança, um casal que pode te ajudar, te orientar? Isso, até porque eu já estava com a minha mente, igual você falou assim, que é autorizada doente, que eu falava assim, ó, eu acredito que casamento é uma coisa muito boa. Então, eu ainda ficava assim, ó, você tá pedindo conselho, tá pedindo pra pessoa errada. E tava mesmo. Literalmente. Eu falei assim, ó, não a pessoa errada, mas alguém que ainda está com a referência errada. Então, porque não é sobre você em essência, mas é sobre a referência que você carregava. Eu falava logo, eu falei, filha, essa área aí, ó, esquece. Tô fora, não quero palpitar nisso aí, não. Você vai pra poder falar sobre isso aí, né, comigo não. Agora, se você quiser falar sobre outra coisa, aí a gente pode... Então, as mulheres têm que abrir os olhos acerca disso. E outra coisa, sabe qual é o problema? Igual você falou. Mulheres estão passando com problemas de relacionamento, homens também, o que vai fazer? Estou falando isso aqui no geral, tá, gente? Não é só no mundo cristão, não. Vai pegar conselhos, orientação, geralmente de pessoas solteiras. Ou nunca de pessoas caras. Ou, igual você falou, uma pessoa que está com um casamento mais destruída assim. Você pode ver. Não igual, tipo assim, a mulher... Vou falar assim no geral, tipo assim, a mulher está num relacionamento. Tá com um namorado. Aí não deu certo. Aí ela tem uma amiga também que é solteira, a primeira coisa que ela vai... Aí ela tem uma amiga que tem namorado também. Ela nunca vai procurar aquela que tá namorada. Ela vai procurar outra que não tem namorado, tá solteira. Ou a que tá com namorado e tá ruim também. Eu fico, entendeu? E aí eu fico assim, gente, como que isso pode, né? Não faz
faz sentido. A conta não fecha, não bate. Isso, não vai bater nunca. Entendeu? E aí o que é que acontece dentro disso também? Eu quero ressaltar aqui, né, para deixar os passos certinhos, o caminho das pedras bem certinho para vocês. Vocês começam pela palavra, que a palavra não tem erro. Vai entender o que é casamento. Vai entender o propósito do casamento. Vai entender os princípios de um casamento. Porque foi Deus quem estabeleceu o casamento e foi Deus o primeiro que fez o primeiro casamento. Então, vai buscar nas escrituras primeiro o entendimento sobre. Primeiro lugar. Medita nas escrituras. E as pessoas às vezes não sabem. O que é meditar na palavra? A pessoa acha que é fazer a meditação como a meditação. Não é isso. Não é meditação também só ficar só respirando. Não é. O que é meditar na palavra? Tem 3 passos para se meditar na palavra. Primeiro, lê atentamente. Diz comigo, missionária, lê atentamente. Ler atentamente. Isso. Você precisa ter atenção, você precisa ter foco na palavra. Você não pode pegar a palavra para ler telefone, menino, não sei quem, não sei o quê. Não. Você quer meditar na palavra. Ler, você lê qualquer coisa, de qualquer jeito. Tá? Mas meditar é diferente. Então, você vai ler atentamente as escrituras. Primeiro. Segundo, o que é que eu faço? Leia repetidamente. Isso é meditar nas escrituras. Quantas vezes foram necessárias. Por isso, desculpa cortar você, que Deus falou aqui para Josué. Josué, medite. Deus não falou assim, leia. Deus falou aqui, medite. Porque ler, Josué já lia. Isso. Porque ele já acompanhava Moisés e eles tinham lá a prática de sempre estar lendo. Ou seja, ler já tinha um rito. Então, Deus falou assim para ele, Josué, medite na minha palavra de dia e de noite. Então aqui já quebra esse negócio que você falou, né? Leitura. Não é leitura corrida, não é leitura corrida. Assim, eu abro a Bíblia, eu leio, eu não entendo nada. Sai lendo assim, atropelando. Quando eu comecei, gente, a ler a Bíblia, eu fui desse jeito. Eu tava lendo a Bíblia como se fosse um livro, né? Ignorante, né? Na fé, tudo. E até um livro também, se for um livro bom que você quer extrair o supra-sumo do livro, você também precisa trabalhar a meditação. Eu comecei a ler, eu falei assim, todo livro começa no começo, tá? Eu vou começar de novo desse jeito. E pra mim não fazia sentido nenhum. Mas enfim, continue. Então é isso, lê atentamente primeiro, ter atenção. Na leitura, ter foco, né? Segundo passo, lê repetidamente, ou seja, nunca leia uma vez só. Você vai extrair muito pouco ou quase nada do que está escrito. Então, a Bíblia é para você degustar. A Bíblia é alimento. E não é alimento que você bota na boca e engole. Não, você precisa degustar. Você precisa comer, se alimentar. Entendeu? Então, faça isso várias vezes. Você não come uma refeição completa com um garfo só que você pega e coloca na boca. Você várias vezes, até você estar saciada. Então, a Bíblia você tem que estar nessa repetição também. Vai lendo atentamente, vai lendo repetidamente. Isso é importantíssimo. Lê, relê de novo, lê no outro dia a mesma coisa. Entende? E você também precisa fazer o seguinte, como eu falei de alimento, a Bíblia também, a meditação, ela também vai trazer você para não parar quando você fecha as escrituras. Você tem que continuar lendo ela na sua mente. Pensando sobre, conversando com você mesmo sobre o que estava escrito. Ela precisa passar na sua mente várias vezes. Entende? Então, a meditação leva a gente para isso, para esse lugar. Não é só... Eu li a Bíblia toda. O povo gosta de dizer que lê a Bíblia toda. Vai dizer, pastora, você não leu? Não li. Já li a Bíblia toda, gente. Mas não foi ler a Bíblia toda que mudou a minha vida. Foi meditar nela. Foi ter tempo com ela, atenção com ela, repetidamente. Também deixá-la passar na minha mente várias vezes. Conversar sobre ela comigo mesmo. Tem pessoas que saem do culto, no outro dia você pergunta qual foi a palavra, a pessoa não sabe. Ela pode, se for uma pessoa boa de memória, ela vai dizer a citação. 1 João, capítulo 2, verso 5. Foi em cima disso, foi o texto central. A pessoa tiver uma boa memória, ela vai dar a citação. Mas ela não lembra mais da mensagem. Ela não lembra mais daquilo, do espírito por detrás da letra que veio como revelação. Por quê? Porque ela sai do culto, acabou, corta ali a frequência e vai viver uma vida
secular, que divide a vida. A vida com Deus não pode ser dividida. Ele está em nós, nós estamos nele, e nós estamos tendo o Espírito Santo dentro de nós para quê? Para ter comunhão constante. Ele não está nos visitando para de vez em quando a gente ter um relacionamento com ele. Ele habita em nós. É um relacionamento constante. Então eu tenho que sair do culto pensando sobre o culto, a mensagem. Meu Deus, aquilo falou comigo, aquilo fez sentido, aquilo. Fulano também tem que aprender isso, eu vou contar para ele, eu vou ministrar para ela, eu vou. Você tem que estar ali, ó. Ela não pode passar a corrida pela sua mente. Ela tem que ser trabalhada na sua mente. Porque é da mente que ela desce para o seu coração. Não vai entrar no seu coração. A palavra não vai impregnar no seu coração se ela passar rapidamente pela sua mente. Ela precisa estar na sua mente constante. Amém? Entendeu até aqui? Beleza. Então, sobre matrimônio, você vai fazer isso. Você não vai ler apenas. Você vai meditar nas escrituras sobre relacionamento. Que foi onde Deus construiu para mim a importância do matrimônio. E eu assustei quando comecei a entender. Eu disse, esse negócio é muito sério. Eu digo, meu Deus, isso é muito sério. Então, assim, abaixo do relacionamento que nós temos com Deus, o relacionamento mais importante na face da terra é casamento. É matrimônio. Não é filho. Não é filho. As mulheres erram muito. Não que os homens não errem também nessa área, erram, mas as mulheres têm uma tendência a errar mais. Filho em primeiro lugar. Não é filho em primeiro lugar. É marido em primeiro lugar. Abaixo de Deus, tá, gente? Relacionamento horizontal. Tá? O vertical sempre vai estar em primeiro. Então, estou falando sobre relacionamentos horizontais. Marido tem que estar à frente dos filhos. E dá muito ruim. Isso quando o casal já tem os seus próprios filhos. E quando são com filho, vem uma bagagem de filho. O marido já vem com filho, a mulher vem com filho. Aí vem um pacote de filho. Não, meu filho em primeiro lugar. Está errado. Biblicamente falando. Tá? Quero desconstruir isso também, para o matrimônio dar certo. Você precisa colocar o seu cônjuge em primeiro lugar. Dentro do seu relacionamento, seus relacionamentos horizontais. Senão vai dar certo. Porque esse é o princípio que Deus estabeleceu. Então, uma outra coisa que aconteceu comigo foi Deus criar uma nova referência por meio de pessoas próximas a mim. Por isso que eu falei de mentoria, de aconselhamento com quem vive essa área. Então, Deus me colocou, e eu louvo ao Senhor por isso, numa igreja saudável, onde os pastores tinham um grande testemunho no casamento. E eu não sei se acontece, quando Deus quer nos restaurar nessas áreas, parece que Deus vai nos empurrando. Aí quando você vai ver, você fala, meu Deus, a pessoa está contando testemunho, está fazendo assim. E aí você vai vendo, né? Exatamente aquilo que você... Deus é especialista em promover encontros, e os encontros certos. Exato. Então eu fiquei naquela igreja e a pastora ministrava muito. A pastora é uma querida, a pastora Jordana Sereda, amo ela de paixão. Foi minha mãe na fé até hoje. Minha mãe espiritual, o pastor Neno também, o pastor Aguiar Sereda. Então a história deles era muito forte, era uma destruição, e Deus restaurou o casamento. E o ministério deles começou por uma restauração de casamento. Então, eu fui vendo aquilo. Então, toda aquela referência negativa, destrutiva e falida sobre matrimônio começou a ser confrontada com o testemunho deles. E eu fui abrindo meu coração para isso. Eu fui andando mais perto, o Senhor me permitiu a caminhar um pouco mais perto deles na jornada. Então, eu fui entendendo, eu fui vendo como ele tratava ela, como ela tratava ele, como eles eram felizes juntos. E uma nova referência começou a ser formada na minha mente. Então, eu comecei a acreditar naquilo que eu desacreditei quase que uma vida inteira. Então, nós precisamos de referência. Em cada área da nossa vida que precisamos vencer, precisamos de referência. Você não vai conseguir chegar lá sem. Não é possível. A sua mente não vai aceitar. Ela vai te fazer pegar o dedinho, né? Podre, e só achar o lugar ruim para apontar. É dessa maneira. Entendeu? Então, Deus construiu, eu tive esse exemplo, tive essas referências na minha vida. E aí comecei a ter também pessoas que me incentivaram a querer. Ter pessoas na jornada que querem a mesma coisa que você, vai ajudar bastante. Tem pessoas que, exemplo, quero dar um exemplo clássico, vamos falar sobre dinheiro, eu gosto muito de bater nessa tecla também. Tem pessoas que querem, tipo, financeiramente prosperar. Mas ela só quer andar com gente que não tem prosperidade financeira. Não vai. A possibilidade é mínima de você mudar a sua história.
Porque você estar com as pessoas que vivem a mesma condição com você se torna confortável para você. Você precisa estar com pessoas que vivem algo diferente para causar um desconforto em você. E você sair dessa zona que te prende, que é confortável, para ir para uma zona desejada. Então, se você está com pessoas, com mulheres, que tratam mal seus maridos, que tratam mal seus esposos, seus namorados, seus noivos, está nesse ambiente, isso é confortável para você, porque você já sabe ser assim, você continua no mesmo lugar. Você precisa andar, tá? Se colocar mesmo, sabe, gente? Pagar um preço, seja financeiro, seja de energia, de tempo, para você estar em mesas e comunicando com mulheres que sabem honrar os seus maridos. Senão você não muda. Mesma coisa financeira, como eu dei o exemplo. Se você quer sair desse lugar, você precisa estar perto de pessoas, pagar um preço para estar andando com pessoas que têm condição financeira melhor que a sua. Porque você vê a outra realidade, que a realidade que você deseja perto de você, cria uma referência mais rápido, certo? E também te desafia a sair da zona de conforto, do seu comodismo. Todo mundo ali com a vida sentimental acabada, destruída, e você está lá no meio o tempo todinho, você não vai construir. Então, eu comecei também a estar mais relacionando conversas sobre isso com pessoas que também queriam, que estavam voltadas para isso. Isso me ajudou bastante. Então, aqui eu já entreguei 3 passos para você. Primeiro, para quem é cristão, medite nas escrituras sobre casamento e matrimônio. Segundo, cole com alguém que tem um bom resultado nessa área, para criar uma nova referência para você. Terceiro, ande com pessoas que vai te levar para este lugar, que já estão indo, ou que estão caminhando para a mesma direção que você. Você não vai querer ir para o Brasil, sair do Brasil, querer ir para os Estados Unidos, tá? Aí você vai andar com pessoas que estão comprando passagem para ir para a China. Você vai acabar indo para a China. O poder da ambiência é grande. Não subestime o poder da ambiência. Não subestime. Você vai ficar preso no lugar. Não, mas eu queria ir para os Estados Unidos, mas não vai. Não. Você vai para a China. Porque você está com pessoas que estão caminhando para a China. Se você caminha com pessoas que estão indo para a derrota, você vai para a derrota junto. Entendeu? Então, assim, a minha história foi construída dessa maneira. Então, eu saí de um vale tenebroso desde os 4 anos de idade. Isso foi para os 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei até os 20 anos, mais ou menos, 22 anos, com muitas histórias de fracasso nessa área. Aí depois foi quando eu desisti de vez do casamento e do matrimônio. E aí os outros tipos de relacionamento eram ainda piores do que os anteriores. Então o vale foi afundando, foi profundo, um abismo clamando outro abismo, e eu indo abaixo de uma forma muito rápida, e isso sendo destruído na minha alma, e a minha alma sendo fragmentada em vários aspectos, sabe? E eu me desvalorizando cada vez mais em cada um desses relacionamentos. Aceitando ouvir coisas que não tinham nada a ver com a minha essência, com quem Deus me criou, me projetou para ser. Me sentindo satisfeita com migalhas dentro de um relacionamento. Quando Deus tinha um banquete pronto e preparado para a minha vida sentimental. Amém. É forte isso. Olha, isso aí que você falou. Meu Deus. Fica arrepiada aqui. Porque só eu sei o que eu passei. Eu e o Espírito Santo, somos 2. Sabemos exatamente quão profundo foi o meu vale nessa área sentimental. Eu posso contar, vocês terão alguma noção, mas nunca vai saber exatamente. Só eu e ele, que é o meu companheiro, sabe? Mas o que aconteceu? Deus foi mudando. Foi pela palavra, foi pelas referências, foi pela ambiência, foi pelas pessoas que Deus foi construindo esse caminho até o altar. E aí fui eu entendendo e me posicionando dentro da minha fé, porque aí eu fiz listinha, aí eu comecei a orar. Pastora, um segredo espiritual para isso. Ore. Mas não ore. Ore só uma vez pedindo. Só ore uma vez pedindo pela sua vida sentimental. Não ore mais que isso. Mas ore com fé. Ore com fé que a sua oração está sendo ouvida e respondida naquele momento. A partir disso, não fique repetindo mais. Senhor, me dá um marido. Senhor, restaura meu casamento. Não. Ore uma única vez. Crendo, com fé, que Deus já te respondeu. Depois disso, o que é que você vai fazer? Você vai só orar agradecendo. Você vai estar louvando a Deus pela realidade que você pediu e já creu no coração que Ele te concedeu. Mas meus olhos não estão vendo, o marido ainda está assim. O marido ainda está um trem virado dentro de casa, pastor.
O negócio tá de cabeça para baixo aqui, a senhora não sabe. Eu sei. Não olhe a circunstância. Não viva por vista. Viva por fé. Você não orou? Deus é bom? Ele é teu pai? Ele vai te dar uma pedra no lugar do pão? Acho que não, né? Creu. Agora recebe isso. E ora agradecendo, louva agradecendo pelo relacionamento que você quer, como se você já tivesse. Então eu comecei a fazer isso. Todos os dias eu orava pelo meu marido. Mas não pedindo mais, eu pedi uma vez e criei. Aí todo dia para o trabalho. Dizia, Senhor, muito obrigada pelo meu marido. Senhor, eu te louvo pela vida dele, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe ele, aonde quer que ele esteja. Eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe. Guarda a mente e o coração dele. Trabalha, Senhor, na vida daquele homem. Torna ele um instrumento poderoso nas tuas mãos. Livra ele de toda mulher estranha. Quem já não fez essa oração? Esse aqui, eu também já falei assim, Senhor, eu não sei onde ele está, mas o Senhor Livra sabe ele de toda ele mulher está, estranha. Tira do caminho dele, em nome de Jesus. Faz ele prosperar financeiramente. Eu orava pela área financeira do meu marido. Eu orava pelo ministério dele. Nem sabia. Pastora, qual era o marido, como era o nome? E eu sabia, eu não sabia, Deus sabia. Então eu fui construindo essa fé. Quanto mais eu orava, agradecendo pela vida que eu queria ter e crendo no meu coração que Deus já tinha liberado e que por meio dessas orações, louvando e agradecendo, eu estava apenas acessando, aquilo aumentava mais o meu nível de fé. Quanto mais fé, mais rápido a resposta. Deus não responde às suas lágrimas. Sinto muito ter que dizer isso, mas é a realidade. Deus não responde ao seu vitimismo. Deus não responde, sabe, a sua tristeza. Deus responde a sua fé. O céu responde fé. Aleluia. Então fui gerando. Meu casamento foi surreal. A minha história foi realmente surreal. Eu gerei de uma forma sobrenatural isso. E eu dizia para mim mesma. Aí a gente pega o gancho da mulher do fluxo de sangue, que eu amo esse diálogo interno. O poder do diálogo interno. Eu fui gerando comigo. Meu marido vai ser uma bênção. Meu marido, Deus está trabalhando na vida dele. Ele vai me admirar. Ele vai isso, ele vai aquilo. Aí fiquei, né? Aí depois de pedir, de gerar, eu comecei a agradecer, como se meu marido já fosse tudo isso para mim. Fui agradecendo. Aí teve eu lembro como hoje, eu tenho nos meus stories, quem não me segue no Instagram, a gente segue lá. Soraya, @Soraya, _Storino, com S mudo. Nos destaques tem, falando sobre o meu testemunho inteiro, tem fotos das histórias marcando o meu testemunho. Se você quer melhorar nessa área ou quer casar, vai lá. Vamos lá. Vai lá. Eu ainda não fui. Tem um evento na igreja. Teve um evento na igreja de junho, né? Dia dos Namorados, aí fez pro casal, então os casais foram e os solteiros serviram, né? Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, enfim. Estava eu lá servindo. E fizeram um gazebo muito bonito, tem a foto lá, fizeram um gazebo bonito para os casais sentarem e tirarem suas fotos no final do evento, né? Aquela parte instagramável. Eu acho que nem Instagram tinha naquela época. Mas tinha aquela parte bonita. Aí quando acabou todo o evento, já estava até descalço, eu acho. Já estava limpando, arrumando a igreja. Antes de desmontar o gazebo, eu disse, eu quero tirar minha foto com o meu varão. Aí o povo na igreja, Soraya, que varão? Meu varão, eu tenho meu varão, vou tirar foto com ele. E eu sentei, eu abracei a cadeira, tem a foto lá. Tira minha foto com meu esposo, com meu varão aqui. E tirei uma foto. Foi o último ano, foi o último dia dos namorados que eu tirei uma foto sozinha. Deus! Ah, isso é que é Deus, maravilha. Ato profético. A sua fé tem que gerar uma ação que o céu enxerga e responde. Entende? Então, fora disso, eu fiz muitas outras coisas que não dá para contar tudo aqui, mas Deus promoveu o encontro com meu marido de uma forma poderosa. Porque eu fui dada em casamento sem nunca ter visto ele. E sem ele nunca ter me visto pessoalmente. Aí você vai dizer, foi por internet? Não, não foi por internet. Foi o céu que fez o meu casamento. Literalmente foi o céu. Eu tinha a listinha, lembra a listinha? Aí Deus pediu a listinha, viu? Cuidado, você pode ter muitas listinhas. Às vezes Deus está querendo que você entregue essas listinhas para ele. E aí, num belo dia que também foi, no ano do Dia dos Namorados, eu e as amigas solteiras, e até viúva tinha pelo meio, que queria casar de novo. A gente fez um propósito de jejum durante o dia. Foi ideia de uma amiga minha, Vanessa. E disse, gente, não vamos ficar sofrendo não vamos ficar
cada um na sua casa, pensando e vendo o povo, tirando foto, e o povo postando, vamos se juntar, vamos. Se eu digo, a ambiência é poderosa, vamos todo mundo. A gente fez um jejum durante o dia, foi para o apartamento de uma das amigas, irmãs em Cristo, cada um levou seu pratinho, vamos fazer um encerramento de jejum juntas pela vida sentimental. E assim a gente fez. Eu nem era pastora e nem queria também, era outra coisa que eu rejeitava. Mas eu já ministrava a palavra. E as meninas disseram, não, você vai levar uma palavra. A senhora ora, pede ao Senhor, leva uma palavra. Eu levei uma palavra. Até hoje não me recordo a citação. Não lembro. Mas eu falava sobre também, até o exemplo que você deu aí de Isaac, né? Era parecido, não foi a passagem 24 de Gênesis, mas foi em outro local. O que falava que as filhas, elas eram dadas em casamento pelos pais. As mulheres, as filhas, elas não tinham direito de escolher seus maridos. E aquilo falou muito forte no meu coração, aquilo queimou por dentro. Que eram os pais que escolhiam segundo os propósitos deles. O pai queria fortalecer a família, queria expandir o negócio, então ele fazia um casamento. Então essa era a ideia. E outra, não podia casar com pessoas, com homens que eram de outras tribos, de outros povos. Que aí chega a questão que você falou, de não ter conflitar os valores, não conflitar os princípios. Entende? Por isso que não pode haver essa união entre luz e trevas, entende? Então, e ali Deus foi ministrando muito forte no meu coração. Eu disse, Senhor, eu vou entregar. Eu ministrei essa palavra em cima. Nos apresentei na hora da oração, as minhas horas, Soraya. Elas não entenderam muito a palavra, na verdade. Pra você? Elas disseram, tudo bem, amém, faz sentido, mas tipo, não penetrou. Cada uma tinha sua listinha, cada uma tinha um varão do jeito que elas queriam. E no final vamos orar. Eu me apresentei junto com ela, né? Nos apresentei coletivamente como filhas do Senhor. Eu disse, Senhor é o nosso Pai. E eu creio que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor nos dê em casamento, conforme o teu bom propósito nessa terra. Que o Senhor nos entregue em casamento. E ali eu entreguei a minha listinha. Senhor, eu te entrego a minha lista de qualidade, de virtude, do jeito que o Senhor sabe que eu escrevi, do jeito que eu queria um varão. E eu entreguei a delas também, mas elas não entregaram nada. Em oração eu entreguei de todo mundo, mas elas não soltaram. Só eu que orei. Tipo assim, pera. Não, só é que oração é essa. Não ora desse jeito, não. Eu tenho a minha lista. Acho que só eu concordei com a minha oração ali. E ali eu disse, Senhor, nós entregamos. E que o Senhor escolha o nosso marido e nos dê em casamento, porque somos tuas filhas. Eu te entrego o nosso direito de escolha. E ali foi e tal, aí foi finalizando, e eu naquela fé, em jejum e tal, cheia da palavra queimando dentro do meu espírito, borbulhando, com aquela oração. Quando eu abri os olhos, a minha estava toda assim. Todo mundo olhando estranho. Disse, amém, gente? Amém. Que oração surreal foi essa, Soraya? Teve essa palavra. Por isso eu digo que o meu casamento, a história é surreal. Eu disse, sim. Amém. Mas todo mundo ficou, não, ela viajou agora nessa oração. Porque cada um vai andar segundo a medida da fé que tem. Às vezes a gente quer que a pessoa... Às vezes a pessoa... Minha oração foi assim, Deus, eu não sei escolher. Você sabe que eu tenho dedo podre. A oração. Então, assim, se eu fosse o Senhor, eu escolheria por mim, que o Senhor sabe o que é melhor pra mim. O Senhor sabe, ó, você sabe que não deixa eu escolher, porque se eu escolher vai dar ruim, a gente já sabe que eu sou. Aí fiquei, Senhor, se eu faço merda, melhor. Aí eu falei assim, ó, é melhor o Senhor escolher. Ficou eu tô te dando o livre, você pode escolher do jeitinho que o Senhor quiser. Não escolha mais do meu jeito. Exatamente, você foi pela sua incapacidade de querer escolher. Eu achei que naquela época eu já tinha capacidade, já tinha feito as escolhas. Não, eu achei que eu não tinha. Mas eu entreguei. E foi a melhor coisa, porque naquela mesma noite Deus começou a trabalhar na minha vida sentimental de uma forma linda. Na noite que eu entreguei, enquanto eu estava em Maceió com as amigas, irmãs, entregando esse jejum, e depois a gente foi jantar todas juntas e tal, meu esposo estava sendo escolhido por Deus em Minas Gerais. Foi no dia que o Senhor chamou ele para conversão. Meu Deus. Por meio de um pendrive que Deus entregou para ele. Fez com que um irmão que estava lá, que era da minha igreja, que não sabia de nada, entregasse um pendrive, porque ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, esse pendrive você entrega para o dono da casa. E foi por meio desse pendrive que meu esposo se converteu. Ele aceitou Jesus pelas mensagens e ele foi procurar uma igreja
Para congregar, já chegou na igreja, eu quero batizar. Ele já chegou porque ele tinha aprendido no pendrive sobre tudo. Eram mais de 100 horas de ministração. Uau! Entende? Então, assim, Deus, naquele dia Deus escolheu, literalmente, claro que Deus já sabia de todas as coisas, mas Deus começou dentro da minha liberação. Porque, gente, Deus não retira de nós o livre-arbítrio. Ainda que Ele tenha um projeto lindo para nós. Ele não tira de nós o poder que nós temos de escolher. Quando nós entregamos, aí sim. E eu entreguei, Deus foi direcionando, e tipo, depois de 3 meses mais ou menos uns 2 meses, meu esposo foi para um evento em Rondonópolis, Mato Grosso, que eu nunca fui nessa terra ainda, não coloquei meus pés naquele lugar. E foi dado em casamento lá, tenho até vontade de ir nesse lugar. Quero pisar o pé nessa terra aí. Então, Deus me deu em casamento lá por meio do meu pai na fé. Posso pagar a ferida? Eu entreguei a Deus como meu pai. Eu me entreguei como filha para o pai escolher. Aí o pai utilizou o meu pai espiritual para me dar em casamento. Ele me deu, ele não perguntou se eu queria casar. Ele não falou que tinha um varão. Ele me deu em casamento. Dentro desse evento, vou encurtar a história, ele chegou um momento que ele falou com meu esposo hoje. Disse assim, ó, eu tenho a mulher certa para a sua vida. Ela é uma ovelha da minha igreja, ela é a melhor ovelha da minha igreja. Ele até disse assim, depois que o meu esposo me contou, ele nunca foi de elogiar o pastor, ficava sabendo por terceiros. Ele disse, e eu vou dar ela em casamento para você. Aí meu esposo, ele disse, eu vou mostrar uma foto. Aí mostrou uma foto, o pastor mostrou do celular dele. Meu esposo na hora deu um glória, sério, foi um glória lindo. Ô, glória! Aceita a profecia, ele aceitou. Juntou todos os pastores, tem vários pastores que estavam servindo nesse evento. Juntou, minha filha, todos os pastores, fizeram uma roda e ali oraram, fizeram meu casamento em oração. Em oração, o pastor disse, Senhor, eu entrego a Soraya como esposa do Márcio. O que é selado na terra é selado no céu, eu sou um homem de Deus. E o Márcio vai casar com a Soraya, eu faço esse casamento em oração aqui. Depois de mais ou menos 2 meses, meu esposo foi para Maceió para me conhecer. Comprou passagem de avião, foi lá, me conheceu, a gente começou a orar, nem namoramos. O pastor disse, vocês vão começar a orar juntos. Oramos por cerca de 1 mês e meio, Deus testificou de todas as maneiras. Nós então começamos a namorar, com 3 meses estávamos noivos, com menos de 1 ano estávamos casados, estamos caminhando para 10 anos de casado, com um filho de 7 anos. E o que eu posso dizer da minha vida, se você perguntar, Soraya, qual é a melhor área da sua vida que você poderia me dar, me presentear, para eu viver a mesma coisa, claro que com outra pessoa, óbvio, mas viver a mesma coisa seria meu casamento, abaixo do meu relacionamento com Deus. Primeiro a minha espiritualidade, depois o meu casamento, é o que eu tenho de melhor hoje. Eu saí exatamente do vale para o altar do amor. Que linda história, meu Deus, gente, a hora passou tão rápido que já foi, ô glória! Ai, esse assunto merece a gente depois falar mais sobre, né? A gente falar sobre. Eu até trouxe, né? Esse livro aqui que eu sempre indica. Mostra para a câmera. Gente, aqui, ó, para vocês. As 5 linguagens do amor. Esse que é um best-seller maravilhoso. Eu comecei a ler esse livro, eu nem pensava ainda tipo, em ter um relacionamento, então eu ainda estava frustrada, né? Mas esse livro, ele é um leque, ele abre para a gente poder entender o nosso companheiro, a nossa companheira, porque tem essa questão. A gente acha que vai ser tudo mil maravilha, a gente tem que entender, né? Que nós, ser humano, a gente tem a nossa linguagem do amor. E eu acho esse livro aqui sensacional. Muitas pessoas indicam, muitas pessoas falam desse livro, acredito que até a pessoa já deve ter lido, enfim. Mas eu já li ele acho que umas 2 ou 3 vezes. E toda vez que eu leio ele, parece que eu estou lendo a primeira vez, porque eu aprendo cada coisa e assim, então eu indico para você que ainda não é casada, é casal, para você que está casada, que está passando por uma crise, né, que pode acontecer, né, no casamento. Isso daqui também é um divisor de água, ajuda, claro, né? Sim. Uma oração, leitura da palavra, medita. Mas queria deixar para vocês essa meditação. Gente, ó, nosso tempo já foi, até demais, eu estou muito contente. Pastora Soraya, que testemunho maravilhoso. E foi bem resumido e ainda desse tempo todo, meu Deus. Mas foi lindo. Deus abençoe a sua amém, vida. Amém. A sua história. Realmente, cada dia mais eu fico mais inspirada em você. É por isso que você falou, Deus foi tipo minha filha ali para me aproximar de você, meu Deus. E eu tomo posse.
em nome de Jesus. Amém. Agradeço a sua vida, a sua disponibilidade de você estar aqui, né? Eu falei assim para ela, ai, pastora Soraya, eu fico mais feliz assim, né? Mais contente, mais confortável. Falei, vou saber uma convidada tipo que eu já conheço. Pra eu não ficar tão nervosa. E que gente, estamos caminhando juntos, né? Estamos Dentro do caminhando projeto juntos. Dorcas, dentro do Exato. quadro da mentoria. Também Muito quero assim. agradecer muito a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, por ter restaurado a minha vida e me usar como instrumento de restauração na vida sentimental, na vida amorosa. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Patrícia, né, que lidera esse projeto, idealizou esse projeto Dorcas, que tem sido uma bênção, mulheres que fortalecem as outras, que ajudam e servem umas às outras. Quero louvar a Deus pela sua vida também, de estar aqui junto com você. Louvar a Deus pela vida do bispo, do podcast Falando com Deus, né? Agradecer vocês que estão conosco até aqui. Eu quero dar um presente para vocês. Como ela falou do livro aqui, As 5 Linguagens do Amor, linguagens fala de comunicação. Comunicação é vida, gente. Se você não sabe comunicar, você vai ficar travado na sua história, seja em qualquer área. Então, esse livro é muito poderoso também. E eu tenho até um testezinho para casais das 5 Linguagens do Amor. Quem entrar lá no meu Instagram, me manda no direct, eu quero o teste e eu vou enviar para vocês, tá bom? Para vocês fazerem com o marido, com o noivo, com o namorado. Vai ser bem legal, vai ser um momento divertido, legal, um momento de se conhecer mais e entender cada um a comunicação do outro. Ok? Maravilhoso. Beijo no coração de vocês. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, restaure a sua sorte na vida sentimental. Que você saia do vale que talvez você se encontra para o altar do amor. Que você chegue nos altos montes, no lugar alto em Deus, na sua vida sentimental. É essa palavra que eu profetizo no nome de Jesus. Tome posse. Amém, glória a Deus. Para finalizar aqui, deixa eu dar os últimos avisos. Sempre o último sábado do mês, nós temos o encontro presencial do Projeto Dorcas. E você está mais que convidado para poder ir. Lembrando que esse encontro presencial não é só com as mulheres. Pode levar os esposos, os filhos, a mãe, prima, pode levar para você conhecer de perto esse projeto, para você ver o quão maravilhoso é, quanto Deus tem transformado mulheres e levantado mulheres ministerialmente, né? E para poder lembrar também que em dezembro teremos a segunda edição da Vigília, que é o segundo ano, será dia 6 de dezembro, dia 6 de dezembro, e você vai ser nosso convidado. Depois a gente vai deixar na descrição os endereços, tudo certinho, Dia 13, telefone. a vigília. Dia 6, ela falou. É? Dia 6, acho que é 6. Deixa eu só confirmar. Gente, peraí, deixa eu só confirmar para mim não passar a informação errada, em nome de Jesus. Agora eu atrapalhei. Não, mas peraí, vou falar a informação certa. É isso mesmo. Vai Dia ser 6. Dia 6, vai ser das 23 às 5. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o endereço do local, aonde vai ser, colocar o horário, tudo. E vou pedir também para poder deixar na descrição também do vídeo o telefone, se vocês precisarem entrar em contato com a pastora Soraya, comigo, com a Patrícia, se vocês quiserem entrar dentro desse projeto, quiser conhecer mais esse projeto, né? E a gente faz essa parte de mentoria também, nós temos outros projetos dentro desse aqui. Eu creio que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Tá bom, gente? Quero louvar realmente a Deus pela vida do bispo. Gratidão, Soraya novamente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Gente, até a próxima. Vamos finalizar com uma oração, né? E aí já disse que o próximo... Isso. O nosso próximo quadro aqui, o podcast da mentoria vai ser Projetando 2026. Uau, isso é incrível. É um ano de recomeço, de você fazer um alinhamento. Olha, vai ser maravilhoso. Vamos estar aqui novamente, né? Amém. Em nome de Jesus. Você pode fazer a oração final? Posso, sim. Em nome de Então, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é perfeito e já tem um futuro lindo, traçado, projetado e escrito no céu para que venhamos viver na terra. Te dou louvores, Senhor, por esse momento, por essa rica e linda oportunidade de estarmos falando dos Teus grandes feitos, da Tua bondade, da Tua
fidelidade, Pai. Que o Senhor continue abençoando este lugar onde a planta dos meus pés está pisando. Que o Senhor abençoe cada vida que está me ouvindo neste momento. Que a tua graça e o teu favor, Senhor, seja poderosamente derramado sobre nós. É isso que eu oro e desde já te louvo por casamentos restaurados, por vidas sentimentais curadas, Pai. Para que mais famílias cresçam, Senhor, dentro do propósito que o Senhor tem para cada um. Porque família é um projeto do céu e foi o Senhor que ordenou isso na terra. Eu te dou louvores e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tchau, tchau. Fico com Deus. Até a próxima. Não esqueça de seguir, compartilhar, comentar, para a glória de Deus, tá bom? Eu creio que Deus vai continuar bradando a nossa vida. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Soraya, Amém. obrigada. Glória a Deus.